Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensino a fazer arte por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha experiência testando os fios de malhas do Brasil. Para quem não sabe, tá chegando por aqui agora, eu sou brasileira, porém eu vivo em Portugal há 4 anos. E estive no Brasil recentemente e aproveitei para testar o material do Brasil. Todos os projetos que vocês encontram aqui no canal, praticamente todos, foram produzidos com fios residuais de Portugal. Então, eu sempre recebi muitas mensagens das pessoas do Brasil me pedindo indicações de fios brasileiros, quais os fios de malha que eu já tinha testado e qual que eu indicava. E agora eu vou poder passar para vocês uma informação mais precisa a respeito disso. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui nesse vídeo todas as marcas que eu testei no Brasil, todas as marcas que eu fiz projetos, vou mostrar os projetos que eu fiz para vocês. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui o meu @. Lá eu tenho postado muito a respeito desses projetos que eu fiz e dando mais detalhes das alterações que foram precisas para poder produzir as peças, trocando, substituindo os fios, tá? Então, para quem ainda não me segue, dá uma passadinha lá, que tem muito material e muitas dicas para vocês. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscrevesse. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. E também deixasse um like aqui, se você gostou desse vídeo. E me dizer aqui nos comentários quais as marcas de fio de malha que você tem o hábito de utilizar. Se você usa alguma dessas que eu vou indicar aqui agora. E, se não, quais são as outras que você tem hábito de utilizar nos seus projetos, ok? Então, para começar, eu vou explicar para vocês qual é a diferença do fio residual para o fio premium, tá? No mercado brasileiro, você já consegue encontrar uma variedade infinita, diferentes possibilidades de fio de malha no mercado. Então, assim, eu fiquei mesmo surpresa com a quantidade de fios e marcas que existem no mercado brasileiro. Aqui em Portugal não se encontra tanta variedade assim desse tipo de material. Geralmente a gente encontra fios residuais e essa linha premium ainda é uma exclusividade do Brasil. O fio residual, ele é um fio, como o nome mesmo já diz, é um fio produzido através de resíduos da indústria. Então, eles são produzidos a partir de tecidos que seriam descartados, que não podem ser usados na produção de roupas ou de outros artigos que são produzidos com esse tipo de material, e são utilizados para produzir esses fios que a gente conhece como residual. Quais são as características desses fios? Por serem fios produzidos a partir de resíduos, eles não possuem cartela de cores fixa, porque ele é produzido de acordo com o limite de estoque, né, do que sobra ali. Eles não possuem um padrão de espessura por todo o comprimento do rolo, então você pode encontrar emendas unindo essas partes, por se tratarem de fios de resíduos, né, a partir de resíduos. Eles são emendados, esses resíduos são emendados e são feitos os fios. Então, geralmente esses fios não possuem esse padrão de espessura e você pode encontrar com frequência emendas. Já o fio premium, ele é um fio produzido diretamente de uma peça de tecido. As empresas compram as peças de tecido completas, os rolos inteiros, e eles cortam esses rolos seguindo uma espessura padrão, e por isso também é que eles não possuem emendas, porque eles são cortados diretamente do tecido, do rolo, e aí eles seguem aquela metragem daquela peça inteira. Então, as características específicas do fio premium são não possuírem as emendas, porque eles são produzidos em peças, através de peças inteiras, e eles possuem um padrão específico de espessura e também podem possuir cartela de cores, porque eles são gerados a partir de uma coleção ou de uma produção específica de tecido. A partir dessas informações, agora eu vou explicar para vocês, na prática, o que eu achei de cada marca, quais as marcas que eu testei de cada tipo de fio. Eu testei 4 marcas de fios residuais e 3 marcas de fio premium, tá? Dentre as milhares, infinitas possibilidades que o Brasil oferece hoje no mercado.
Então eu comprei marcas que eu consegui encontrar fácil no mercado, assim, em lojas físicas, dentro da região em que eu me encontrava, porque eu estava em Minas Gerais. Então essas foram as marcas que eu tive acesso mais fácil nas lojas. Infelizmente eu não consegui testar todas, porque são muitas. Eu não tive tempo para isso, não tive espaço para trazer o material para cá, mas eu prometo que na minha próxima ida ao Brasil eu testo as outras que eu ainda não testei, ok? Bom, vamos começar pelos fios residuais. Deixa eu mostrar para vocês aqui as amostras. Aqui eu tenho 4 amostras de fios residuais. Essas 2 amostras são de fios da Euroroma, que eu testei. Eu vou começar por elas. Esses 2 fios eu utilizei para fazer esses 2 projetos que eu vou colocar aqui na tela agora. Foram 2 bolsas de diferentes formatos. Esse fio verde dessa amostra eu utilizei para fazer uma peça que já tem um tutorial no canal, tá? Isso foi uma encomenda que eu recebi e eu produzi com esse fio da Euroroma. É a ecomalha da Euroroma, tá? É o fio residual que a Euroroma produz. Esse tecido, esse fio específico, ele é um fio produzido com um tecido que lembra muito o tecido usado em moda praia, tá? Ele possui bastante elastano e eu gostei muito de trabalhar com ele. Ele é um fio macio. Eu gosto muito de trabalhar com os fios com elastano porque eu acho que ele cria um acabamento de nós mais bonito. E também é um fio que tende a ser um pouco mais leve, tá? E criar nós mais delicados. O outro fio da Euroroma que eu utilizei foi esse aqui. E eles são fios completamente diferentes. Mas você pode perceber que eles criaram tramas mais ou menos com nós do mesmo tamanho. Esse aqui já é um fio que ele possui mais algodão na composição, apesar de ter bastante elastano. É muito comum que os fios do Brasil possuam elastano, pelo tipo de tecido que é produzido no país. Raramente eu encontro fios que possuam essa elasticidade como esses fios aqui, porque o tipo de malha produzida aqui, pro clima daqui, é bem diferente do que é produzido no Brasil e que tem disponível no mercado brasileiro, tá? Já esse fio marrom eu utilizei para fazer uma encomenda especial de modelo, uma peça exclusiva que não tem tutorial aqui no canal, mas que se vocês gostarem do modelo eu posso fazer para vocês. Ele é um fio com elasticidade, ele tem mais algodão na composição, você consegue sentir no toque que eles têm um toque diferente, eu não sei se visualmente é possível ver isso, mas ele possui mais algodão na composição, mas na mesma tem elasticidade, tá? Ele é um fio extremamente macio e gostoso de trabalhar, muito fácil e confortável de tecer. Eu gostei muito de trabalhar com esse fio, ele é muito bom. Esse fio coral que está aqui em cima da mesa, ele também é da Euroroma e eu trouxe mais um fio, porém eu ainda não fiz o projeto com eles. Farei porque são para encomendas que eu tenho para entregar aqui, mas depois eu conto para vocês lá no Instagram. Quem não me segue, fica de olho lá. Eu sempre posto por lá vídeos a respeito dos projetos que eu tô fazendo. E já postei alguns e ainda vou postar mais alguns a respeito dos projetos que eu fiz no Brasil, mostrando quais foram as diferenças e as adaptações que eu tive que fazer em cada projeto para utilizar fios diferentes, tá? Vou mostrar mais esses 2 aqui agora para vocês, que são de outras 2 marcas. Esse fio residual aqui é o fio da Conceitual. Eu não conheço essa marca. Eu encontrei ela em uma das lojas que eu tive acesso lá no Brasil e comprei para testar. Esse fio eu utilizei em um projeto aqui do canal, no projeto da bolsa redonda. Então eu vou deixar aqui nos cards, se vocês quiserem assistir, para quem ainda não viu. Eu utilizei esse fio nesse projeto e aí eu vou falar um pouco mais deles para vocês. O que eu achei sobre esse fio? Eu achei o tecido seco. É um fio que também possui elastano. Todos que eu comprei têm elastano na composição, eles esticam. Porém, esse fio aqui, ele foi produzido com um tecido mais seco. Ele é mais duro para trabalhar. Diferente dos da Euroroma. Eu tive um pouco mais de dificuldade para tecer os nós nesse fio. Ele não tem... Pelo fato dele ser seco, ele não desliza tão bem na hora que você tá tecendo. Então você precisa exercer um pouco mais de força e dar um pouco mais de trabalho para trabalhar com ele, tá? Mas ele é muito bom. Só que ele é um pouco mais grosso, o tecido é um pouco mais grosso, ele é mais duro, então ele cria nós maiores do que esses fios aqui da Euroroma criaram, tá? E essa é a diferença
de uma marca para outra. Eu não posso dizer com certeza se todos os fios da Conceitual possuem esse mesmo acabamento seco, se os tecidos são todos iguais, porque é um fio residual e eu não testei outras cores. Então eu não tenho como confirmar para vocês com certeza se os outros serão iguais. Mas essa é a minha opinião sobre o fio que eu testei, esse fio específico, sobre essa marca, tá bem? E esse amarelo é o fio da malha fio, que é desse rolo aqui, que é essa etiqueta, que eu ainda não produzi nenhuma peça, mas que eu farei em breve. Esse é um fio que eu vou produzir, que eu trouxe para produzir uma encomenda. Então, em breve, eu também vou mostrar lá no Instagram, quando estiver pronto. Falo um pouco mais pra vocês do que eu achei, tá? Mas esse fio, ele é bem parecido com esse do vermelho, porém, ele já é um pouco mais macio pra trabalhar, tá? Mas ele criou nós maiores também e também é um pouquinho seco. Ele é um pouco mais duro do que esses da Euroroma que eu trabalhei aqui. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte: fios residuais. Não existe uma regra. Quando você trabalha com fio residual, você está apto a encontrar sempre as mesmas características e os mesmos problemas para trabalhar com ele. Você pode comprar um rolo que ele tenha muitas emendas, você pode encontrar um rolo que tenha uma diferença gritante de espessura durante o comprimento, quando você desfaz aquele rolo. Por isso é que eu sempre digo e indico que vocês preparem o fio, tenham atenção na preparação do fio antes de cortar e de começar um projeto. Já disse aqui em outros vídeos, já fiz um vídeo sobre isso no Instagram, explicando como eu faço o processo de preparação dos fios, mas eu vou deixar aqui no final desse vídeo também como é o meu processo de preparação para vocês entenderem um pouco mais como eu preparo os fios de malha. Mas é muito importante que vocês entendam que trabalhar com fio residual é saber identificar suas características antes de trabalhar com ele. E quais características são essas? Se ele possui diferença na espessura, então desenrole o fio todo, desfaça o rolo, deixe ele descansar por pelo menos 2 horas. O que é deixar ele descansar? É você desfazer esse rolo todo. Vou mostrar. Isso é o descansar. É você desfazer esse tecido, esse fio era um rolo como esse. Você desfaz o rolo assim, põe ele em cima de uma superfície plana, deixa ele aqui paradinho por um tempo, pelo menos 2 horas, porque o que vai acontecer? Esse fio, ele vem tensionado quando ele está enrolado desse jeito, então ele está esticado aqui. Quando você desfaz o rolo, ele vai voltar, o tecido tende a voltar para a forma dele original. Se você corta o fio direto aqui do rolo, sem fazer esse processo de descanso, o que pode acontecer? O seu fio pode encolher. Então você vai cortar todos os fios na medida em que eu indico dos meus projetos ou para qualquer outro projeto. E depois de um tempo, quando você for começar a trabalhar com ele, você pode perceber que alguns fios ficaram mais curtos do que outros. Por quê? Esse processo de encolhimento, ele não segue um padrão, então nem todas as partes do fio, eles podem encolher de forma proporcional. Por isso que eu indico, sempre vou indicar esse processo de preparação do fio antes da produção. Deixe o fio descansar e corte ele depois desse processo de encolhimento dele natural, tá? Principalmente fios que possuem muito elastano, essa diferença pode ser gritante. E isso pode prejudicar o seu processo de produção depois. Outro ponto importante, saiba identificar as diferenças de espessura. Se você desfaz um rolo desse durante o processo que você está ali desenrolando, você percebe que há pedaços que os fios estão bem mais estreitos, na hora do corte você precisa identificar essas diferenças para que, se esse fio tiver uma diferença de espessura muito gritante assim durante o seu comprimento, eu aconselharia retirar essas partes que possuem muita diferença de espessura, para que na hora que você for fazer a sua trama, você não encontre dificuldade de tecer nós do mesmo tamanho, tá? Então, essa diferença de espessura pode causar problemas na sua trama no futuro, quando você for criar a sua peça, tá bem? Então tenha atenção a tudo isso, prepare o seu fio. Eu sei que isso leva um pouco mais de tempo, mas esse tempo que você gasta na preparação você pode economizar futuramente, deixando de ter problemas depois, tá? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os fios Premium. As 3 marcas que eu comprei
e aqui eu já testei. Bom, eu vou começar aqui pelo fio da Fischer. Esse é o fio premium, extra premium da Fischer. Pra quem não conhece, eu vou deixar aqui a fotinha. Foi o fio que eu utilizei em praticamente todos os projetos que eu fiz no Brasil, as encomendas que eu tinha para entregar lá. Então eu vou deixar aqui foto de todos os projetos que eu fiz utilizando esse fio. Eu utilizei esse fio em 3 diferentes projetos que já existem no canal. Tive que fazer adaptações em quase todos os projetos, mas ele é um tecido bem elástico. Ele tem, se eu não me engano, 2 centímetros de espessura. E o que eu mais gostei dele é que ele é enroladinho. Ele tem essa característica, a mesma característica que os fios residuais, pelo menos os que eu testei tem, que eles torcem, eles são torcidos, eles fazem essas voltinhas aqui pra dentro, nas extremidades do fio. Então, eu gosto muito do fio que tem esse acabamento aqui, assim, arredondado, vamos dizer assim. Porque eu consigo criar um acabamento mais bonito. E eu vou explicar pra vocês, eu vou mostrar aqui que os outros 2 fios premiums que eu comprei, eles não criam esse efeito. E eu vou mostrar pra vocês a diferença entre eles de acabamento. Mas o que eu quero concluir aqui é que eu usei esse fio da Fischer para produzir praticamente todas as encomendas que eu tinha e que no canal eu ensino eu produzi com fios aqui de Portugal, que são fios mais grossos e de algodão, e que eu tive que fazer adaptações para produzir as peças com esse fio, pelo fato dele ser um fio fino e criar nós pequenos. Então, para conseguir o resultado que eu tinha nos projetos, principalmente de largura e de altura das peças, eu tive que acrescentar nós aos projetos, fios além do que eu indico nos tutoriais, para conseguir o resultado que eu queria. No meu Instagram eu já postei alguns vídeos sobre isso, mas lá eu explico quais foram as adaptações que eu tive que fazer para substituir o fio, para poder conseguir o resultado que eu queria utilizando esse fio, que cria nós menores. Eu tive que acrescentar nós e acrescentar fileiras. Eu vou aproveitar para fazer uma observação aqui a respeito de adaptações. Geralmente eu não tenho o hábito de indicar nos vídeos as medidas do nó. O que vocês precisam saber na hora de fazer essas adaptações? É levar em consideração as medidas que eu já indico. Por exemplo, eu fiz uma bolsa, a bolsa sanfonada, essa bolsa aqui, vou deixar a foto. E para eu produzir essa bolsa usando esse fio, eu tive que acrescentar 4 nozinhos, 2 desses de cada lado da bolsa lá durante o processo, para que a peça ficasse com a mesma largura que eu mostrava no tutorial. E também tive que aumentar a quantidade de fileiras, de produção de fileiras, para que ela ficasse com a altura também igual. Porque os nós são menores, eles ocupam menos espaço, então se eu seguisse a mesma quantidade indicada no tutorial, eu não conseguiria produzir uma peça com as mesmas dimensões. E eu queria uma peça com a mesma dimensão. Então eu tive que incluir fios e nós para conseguir o resultado igual. Como eu fiz isso? Eu segui as medidas que eu indico. Geralmente o que eu indico são, quando eu estou produzindo, eu começo pelos nós iniciais e normalmente eu passo ali a medida que aquela quantidade de nós que eu estou utilizando dá. Vamos supor, eu estou fazendo um projeto e as laçadas iniciais eu utilizo 20 laçadas para começar um projeto. E essas 20 laçadas, elas fazem 10 nós e esses 10 nós medem 12 centímetros. Se eu estou reproduzindo um projeto e eu utilizo um fio mais fino ou mais grosso, ou eu não sei qual é a espessura daquele fio ali, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar as mesmas 20 laçadas, criar os mesmos 10 primeiros nós e tirar a medida. Se o meu projeto com 10 nós, ele estava medindo 12 centímetros de largura, e o seu com os mesmos 10 mede 10 centímetros, então você vai ter que acrescentar ali um nó ou 2 para chegar na medida de 12 centímetros. Se você não acrescentar esses fios, esses nós, consequentemente, você pode esperar que o seu projeto vai ficar menor, ok? Deu para captar a ideia? Então, é isso que vocês precisam ter atenção na hora de fazer a substituição. E é isso, entendam que o trabalho manual, ele é único. Cada peça é única, tem a sua característica própria e você nunca vai conseguir reproduzir peças exatamente idênticas. Ok? Então, não se preocupe quanto a isso. Você só tem que aprender a adaptar esses projetos de acordo com as indicações que são dadas. Agora eu vou falar dos outros 2 fios prêmios que eu comprei, que é o fio da Buton, que é esse fio aqui.
nenhum. Ele é um fio que vem de fábrica, ele não torce, ele não cria esse mesmo efeito torcidinho desse da Fischer. E, por isso, devido a esse motivo específico, eu não curti muito o resultado da trama no fim. Esse da Buton até deu pra fazer aqui qualquer coisa que desse um resultado legal. Mas o fio, esse outro fio aqui, que é o fio da Círculo, eu gostei menos ainda. Ele também tem a mesma característica do fio ser aberto, tá? Ele não torce. Mas eu não gostei desse fio da Círculo, o trama da Círculo, pelo fato do tecido em si, do material que ele é feito. Ele desfia. A margem dele, ele é com o tempo de como manuseio, à medida que você vai produzindo e tecendo os nós, ele vai desfiando, então ele cria uns fiapinhos. Eu não gostei, o resultado estético dele, eu não gostei. Ele fica assim com umas marcas, um desfiado que esteticamente não fica bonito. Eu não gostei, não indico esse fio. Não gostei mesmo de trabalhar com ele no macramê, não sei ainda o que eu vou fazer com ele. Mas já o fio da Buton, apesar de ele ser um fio que não enrola, que ele é aberto, ele já não criou tanto essa característica de desfiado, porque o tecido em si é um tecido melhor, então ele não faz esse efeito, ele não desfia à medida que você vai trabalhando com ele. Eu ainda não fiz a peça que eu tenho pra fazer com ele, só fiz as amostras, ainda não me convenceu. Eu preciso trabalhar mais com ele pra ver o que vai acontecer, mas não é um fio que eu não indicaria, eu gostei. Deixa eu ver, eu vou concluir o projeto que eu tenho pra fazer com ele e depois eu conto mais pra vocês lá no Instagram, ok? Mas então, concluindo agora o meu raciocínio, de todos os fios que eu trabalhei, de todas as marcas, dos fios residuais, qual marca eu indicaria pra vocês hoje? Das que eu testei, a Euroroma. De todas as marcas, foi o que eu mais consegui testar a variedade assim, de opções. E não tive problema com nenhum, eles se aproximam bastante do resultado dos fios que eu encontro aqui em Portugal. Inclusive, eu gosto mais da Euroroma do que os daqui, tá? Porque eu acho que eles são... O tecido é mais macio, mas eu aposto e gosto muito da Euroroma e indico pra vocês da Euroroma, tá? É mesmo saber trabalhar e saber escolher. Não tenham medo, abram as embalagens, abram lá um pacotinho, puxam uma pontinha, veja se aquele fio tem o tecido tem um acabamento legal, se é macio pra trabalhar, porque isso tudo faz diferença na hora de tecer, tá? Então, pra macramê, residual, Euroroma, dos que eu testei. Já os fios premium, apesar do fio da Fischer ser um fio fino e eu ter tido um pouco de problema para criar uma estrutura mais firme para as peças maiores, de todos os 3 que eu testei, até o momento eu indicaria o da Fischer. Eu infelizmente não tive a oportunidade de testar outros, de outras marcas, mas sei que existem outros fios que têm uma espessura maior. Então, se eu pudesse fazer uma alteração ou uma indicação, eu indicaria para vocês, dessa linha premium, que vocês comprem um fio com espessura, se possível, de 2,5 cm para cima. Porque os fios premium, pelo que eu percebi, todos eles tendem a ser produzidos com tecidos de malha fina, um pouco mais fina. Então, quanto mais fino esse fio for, menor vai ficar o nó e menos estruturado você vai conseguir fazer. Então, se você tiver a opção de escolha fios que tem uma espessura um pouco maior, de 2,5 cm ou 3, se forem fios produzidos com malhas fininhas, como esse da Fischer, tá? Pra mim, esse fio da Fischer, pra ficar perfeito, seria se ele fosse produzido com 2,5 cm de espessura. Ele é feito com 2 cm. Se eu tivesse mais meio centímetro de espessura, aí ele ficaria perfeito pra fazer bolsas mais estruturadas. Ok? Mas para as bolsas pequenas também funciona bem. Só que ele não cria estrutura igual os outros fios criam, tá? A trama não fica firme. Eu ainda preciso testar um pouco melhor o fio da Buton, mas aparentemente me parece que vai dar um resultado legal. É mesmo o fato dele não enrolar que me incomoda, porque isso atrapalha um pouco na hora de tecer, tá? Então, pro macramê, esses fios abertos eu não curti muito, não. Dá pra fazer, mas dá um pouco mais de trabalho, então aí é opcional. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha tirado a sua dúvida a respeito dos fios. E na minha próxima oportunidade, na minha próxima vez que eu estiver no Brasil, eu pretendo testar os outros fios de outras marcas, tá? Mas
Não se apegue a marcas. Eu acho que cada um tem um jeito de trabalhar e cada um pode sentir mais facilidade de trabalhar com um tipo de fio específico. Então, experimente. Tente experimentar todas as marcas, veja a que mais te agrada e é isso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa aí o seu comentário, me diz qual dessas marcas você já tem o hábito de utilizar, se já testou alguma e qual delas você gosta mais. E deixa aí o seu like. E eu vou deixar pra vocês aqui, na sequência, o vídeo onde eu explico como preparar os fios residuais para serem trabalhados antes de cortar e tudo mais. E essa indicação também serve para os fios premium, tá? Para quem vai trabalhar com fio premium, eu também indicaria fazer esse processo de descanso e de cuidado com os fios antes de cortar. Bom, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Depois de muitos testes, concluí que a melhor maneira de preparar o fio de malha residual para trabalhos em macramê é desenrolando todo o rolo para que o tecido descanse, perca a tensão e não encolha depois do corte. Desenrole toda a peça e deixe descansar sobre uma superfície plana por pelo menos 2 horas antes de cortá-los. Aproveite para analisar se o fio possui emendas e se há diferença de espessuras e qual a melhor maneira de aproveitá-lo no corte. Atenção aos fios que possuem elasticidade. Corte os fios sobre uma superfície plana, evitando esticá-los durante o processo de medição. Assim, você evita que os fios sejam cortados fora das medidas indicadas. Mas lembre-se que o rendimento dos fios pode variar de acordo com a espessura, o tipo de tecido que ele é feito e a tensão que você aplica ao tecer os nós na trama.